Bom, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se inscreva neste canal, compartilhe vídeos e envie para os seus amigos. Vamos falar sobre a oração. Quando e onde orar é mais fácil Deus ouvir, ou Deus atende mais, a oração é poderosa. Quando e onde? Em Isaías 55, o versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No decorrer da história do cristianismo, muitas pessoas descobriram certos segredos da oração. Entre aspas, eu digo. Esses segredos foram revelados de um para outros, de uma pessoa para outra, e daí começaram a entender que dependendo a hora e o lugar, faz a diferença na oração. Falando de lugar, algumas pessoas entendem que orar em um monte é mais forte a oração. A oração é mais poderosa e geralmente a oração feita à tarde da noite. Então, orar ao monte, a alguns lugares as pessoas vão durante o dia, mas geralmente à noite. Tudo bem. Algumas pessoas entendem que orar no monte tem um grande significado. Alguns até acham que Jesus tinha o hábito de orar no monte. Quero dizer para você que Jesus não deu nenhum significado à oração em uma montanha. Jesus orava no monte para se retirar do meio da multidão, a qual não deixaria ele tranquilo e sossegado. Jesus ficou um tempo em Cafarnaum. Teve um dia que ele estava em casa, Marcos capítulo 2, e foram até lá e levaram um paralítico. 4 homens levaram o paralítico e não conseguiram passar pela porta e entraram pelo telhado. Jesus estava em casa. A casa possivelmente não era dele. Alguns acham que era de Pedro e outros têm outros tipos de pensamento. Mas isso não é o importante. Jesus ficava alguns momentos em casa, mas geralmente estava fazendo a obra de Deus, a obra missionária. Pregação do Evangelho, transmitindo a palavra aos pecadores. Mas ele disse que os passarinhos têm onde ficar e os animais também, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não significa que ele nunca dormisse em casa ou não tivesse algum lugar de favor ou seu para habitar, mas que ele não tinha paradeiro e ficava muito tempo fora pregando a palavra. Muitas vezes você vai ver a multidão seguindo Jesus até por mais de um dia. E isso Jesus não tinha paradeiro, tranquilidade de dormir todas as noites, como muitas pessoas têm, que passa a noite inteira dormindo, no outro dia vai trabalhar e volta para casa, e assim sucessivamente. Então nós precisamos entender que Jesus ia para o monte para fugir da multidão, para ir para um lugar tranquilo orar. Muitas vezes Jesus com seus discípulos ficaram sem se alimentar um bom período, porque tinha que estar atendendo a multidão. O samaritano tinha o costume de adorar no monte. Os judeus tinham o costume de adorar no templo. Jesus disse que ia chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Isso é independente do lugar. Então não tem nenhum segredo de orar no monte. O que é que então diferencia você de orar no monte? A diferença é que você estando em um monte, você não vai lá para orar 5 minutos. Você não vai ao monte para orar 10 minutos. No monte você vai passar um bom tempo. Segundo, no monte você vai se concentrar. Orando no monte você vai se envolver mais. Então vai ter um bom período que vai facilitar a sua comunhão pelo tempo que você vai estar orando. Também não vai ter ninguém para lhe importunar. Então, quando se fala do monte, não tem nenhum segredo, não tem uma mágica. Algumas pessoas acreditam que no monte tem mais poder. Isso é mito. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, nem com a Bíblia. Isso é mito
cristão, religioso. Então entenda essas duas coisas. No monte você vai orar mais tempo, quanto mais tempo melhor, porque não vai no monte para orar apenas meia hora, dificilmente. E no monte você vai ter mais tranquilidade, de pessoas não vai estar transitando, não vai atrapalhar você na oração, você vai se concentrar melhor. Então não tem segredo. Jesus diz, quando quiser orar, falar com Deus, entre no seu quarto e ore, certo? E seu pai, ore em segredo, e o seu pai que está em segredo, em secreto, te ouvirá, te recompensará. Não está dizendo que não pudesse orar em outro lugar. Quem quiser ir para o monte orar, fique à vontade. Mas saiba que não tem nenhum segredo, nenhum mistério nisso. É isso que eu quero dizer. Não sou contra ninguém no monte. Às vezes já fui, posso até outra hora estar indo também. Algumas pessoas gostam mais lá por seus motivos, mas não que seja bíblico orar no monte. Não tem nenhum segredo, nenhum mistério nisso. Outro assim, o horário de orar. Algumas pessoas oram às 6 horas da tarde. Isso é um costume mais esotérico. Algumas pessoas têm a oração da meia-noite. Acredita-se que a oração da meia-noite é muito poderosa e que nesse horário os demônios estão usando pessoas para fazer despachos. Olha, isso também é mito. Algumas pessoas acham que de madrugada, orar de madrugada é melhor. Não tem nenhum segredo nisso. Agora, quando você passa a orar de madrugada, a demonstração é que você está sacrificando a sua carne a fim de buscar a Deus, até porque de madrugada não é fácil se levantar para orar. E você tem a coragem de se levantar na oração, coragem de deixar a sua cama, muitas vezes, o seu cobertor, e dobrar o seu joelho, e Deus pode até te recompensar muito mais por ver a sua dedicação. Você escolheu não dormir, não continuar no seu aconchego do seu leito, mas sim para buscar a Deus. Mas qualquer um que orar a Deus, dobrar o seu joelho, não importa se é de madrugada, se é meio-dia, se é à tarde e à noite, Deus estará lá para te escutar. Deus estará lá para te abençoar. O que importa é a condição do coração. Alguns dizem assim, a Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbio 8,17. Primeiro que em Provérbio 8,17 não está falando de oração. Diz assim, os que me amam eu também o amarei. E os que não amam? Os que me amam eu também o amarei, os que de madrugada me buscam me encontrará. Está falando da sabedoria personificada. Alguns entendem que está falando da pessoa de Jesus, mas literalmente quando o provérbio foi escrito está falando no capítulo 8, a boa parte do capítulo 8 de Provérbios está falando da sabedoria, que se você buscar, que se você querer mesmo de coração, você vai conseguir a sabedoria. E Tiago diz que aquele que pedir sabedoria, Deus dá a qualquer um, sem acepção de pessoas. Nem tudo na Bíblia diz que qualquer pessoa que buscar vai receber. A sabedoria diz que recebe de Deus. Então, outros dizem que a oração de madrugada Deus ouve porque a filha é menor. Quando eu digo que a filha de madrugada é menor e por isso eu vou orar, você está dizendo que Deus tem um horário que ele vai conseguir dar conta melhor porque tem menos pessoas orando. A filha é menor porque tem menos gente pedindo e então para Deus é mais fácil atender. Você está tirando o poder de Deus, limitando a Deus. Isso não corresponde a uma realidade. Primeiro, quando no seu país, você que está me vendo agora, quando no seu país é de madrugada, em outro país é meio-dia, em outros é 10 horas da manhã, em outros é 3 horas da tarde, em outros é o princípio da noite. Então não importa o horário, até porque Deus ouve no inteiro, Deus ouve no sentido globalizado. Deus não fica, aqui à noite eu vou para aquele país escutar aqueles que estão orando e lá a filha é menor. Depois eu volto para esse país quando for de madrugada. Deus não vê, Deus não ouve dessa forma. Isso é apenas mito. Repito, quer orar de madrugada? Ore, não tem nenhum problema, Deus vai te abençoar grandemente. Mas você já parou para pensar que se você fizer o mesmo, deixando seus afazeres,
deixando o seu alimento, muitas vezes, a sua cozinha, suas roupas, seu trabalho. Se você fizesse isso e fosse buscar Deus qualquer hora do dia, Deus também te abençoaria? Abençoaria. Agora, geralmente quando a gente nós nos restringimos a algum momento da vida de madrugada. É claro que de madrugada nós acreditamos no poder do sacrifício. Deus vai estar atento e vendo o nosso tamanho esforço. Mas, por outro lado, nós não recebemos nada pelo sacrifício humano, mas sim pela dedicação de espírito que confia em Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é galardoador daquele que o busca. Então, recapitulando, na Bíblia não diz que tem um horário que é melhor. A Bíblia não diz que tem um lugar que é mais poderoso, se é no templo, se é na nossa residência, onde for. Em Tessalonicenses capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Deus, quando viu o profeta que estava preso, ele disse para o profeta: clamas a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Disse também para Jeremias, dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Deus disse também, através de Salomão, para os jovens, no capítulo 12 de Eclesiastes: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Não tem um horário específico, nenhum lugar. Onde você estiver, clame a Deus, se aí permitir. Busque a face do Senhor. O que Deus quer é um coração quebrantado. Não existe mágica. A oração não é algo mecânico, mágico e automático. A oração nada mais é do que um relacionamento com Deus. Conversar com Deus. E conversar com Deus não importa a hora. Deus está pronto a nos ouvir. Não existe técnica na oração. Existe buscar comunhão com Ele, de coração dado a Ele. Aí não importa o dia, a hora, o que você estiver fazendo. Se concentrou em Deus, se não puder dobrar os joelhos, seja de pé, seja no ventre do peixe, seja dirigindo, onde você estiver, busque a face do Senhor. Quando possível, se separe, se consagre num retiro para facilitar para você se concentrar. Não é que Deus escolhe o melhor momento ou lugar para ouvir a oração dos seus servos. Isso é facilidade para nós na concentração e não para Deus nos atender. Deus abençoe você e sua família. Um abraço em nome de Jesus.